Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje no podcast especial de Setembro Amarelo, com o tema A Importância da Rede de Apoio e o Papel das Instituições na Saúde Mental. Eu sou Daniele Cassada, sou professora na Faculdade de Enfermagem, na área de saúde coletiva e também do mestrado profissional de saúde coletiva, políticas públicas e gestão em saúde da Faculdade de Ciências Médicas. Quero dar as boas-vindas aos convidados, Primeiramente, a terapeuta ocupacional Mariana Rossi Avelar. Ela é apoio técnico da área de saúde mental da Secretaria Municipal de Campinas. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Convido também para compor esse podcast o médico psiquiatra Rafael Manrique, diretor técnico do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Convido também para compor aí a mesa e a mediação o professor doutor Eduardo Sodré, professor da Faculdade de Enfermagem na área de saúde mental. Bem-vindo, Edu. Bem-vindo, Rafael. Obrigada. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a realidade e a situação atual, da saúde mental aqui na região de Campinas, tanto das instituições e também falar um pouco sobre as questões das políticas públicas desenvolvidas para as questões de saúde mental do município. Além disso, também os desafios e as inovações no tratamento de saúde mental e também falar um pouco sobre os cuidados de prevenção e promoção à saúde mental. Convido agora o professor Eduardo para fazer a mediação, sobre o cenário atual de saúde mental no município de Campinas. Então, boa tarde mais uma vez, a Rafael, a Mariana. Nós gostaríamos de começar conversando sobre o cenário, um panorama geral da saúde mental aqui no município de Campinas. Gostaríamos de ouvi-la e ouvi-lo nessa direção. Eu fiquei pensando, quando você estava fazendo essa pergunta, que é bastante importante para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente, conhecer a rede de saúde mental do município de Campinas. É importante destacar que no município, a gente conta com centros de saúde em todos os territórios, em todos os bairros, para fazer o atendimento da população. E o centro de saúde ele é a porta de entrada para o cuidado em saúde de todo mundo. Então, acho que é importante destacar esse serviço, que ainda que não seja um serviço especializado em saúde mental, a gente chama de fato de porta de entrada, porque é por ali que a pessoa vai conseguir ter acesso aos diversos serviços, inclusive na especialidade. E além do centro de saúde, a gente tem a rede de atenção psicossocial, que a gente chama de RAPS, carinhosamente, que é composta principalmente pelos centros de atenção psicossocial, os CAPs. Eu já vou falando as siglas assim, porque a gente na saúde mental costuma usar a sigla para tudo, então acho que já vale a pena comentar. Então, para a RAPS, a gente tem notadamente, além da atenção primária, que são os centros de saúde, os CAPs, os centros de convivência, que são os SECOS, a internação em hospital geral, e não mais em hospital psiquiátrico, como a gente tinha antigamente, isso é muito importante para a gente, e são dispositivos bastante importantes para a gente pensar a integralidade do cuidado. Então, quando a gente vai discutir aí os principais e maiores desafios para a saúde mental no município, eu começaria dizendo que considerar a integralidade do cuidado seria o principal. Acho que o primeiro e principal para a gente poder, de fato, oferecer um cuidado em saúde mental adequado, porque é impossível você separar a saúde mental da saúde de maneira geral. Acho que esse é um ponto bastante importante e, considerando aí as premissas do SUS, a integralidade vai dizer sobre isso. Não dá para eu cuidar só no CAPS, por exemplo, de uma pessoa que está com alguma questão de saúde mental, porque o cuidado precisa ser integral. Então, tanto no CAPS quanto nos outros serviços, o cuidado vai precisar ser feito de maneira a olhar a pessoa como um todo, e não só a cabeça estendida do corpo, digamos assim, como se a saúde mental fosse algo só mental da cabeça, Enfim, então acho que esse é um desafio bastante importante.
E acho que um segundo desafio, além da integralidade, é pensar o cuidado de maneira intersetorial. Desde a gestão, né, desde a gestão até territorialmente, né, localmente nos serviços, pensando que as políticas públicas elas são historicamente fragmentadas, né? Então a gente chama de setores, né? Tem a assistência social, a educação, a saúde. E para pensar o cuidado em saúde mental, a gente precisa pensar de maneira intersetorial, né? Porque os determinantes que vão afetar a saúde mental das pessoas, esses determinantes são também intersetoriais, né? Eles não são unicamente exclusivos do cuidado em saúde. Então, acho que são dois grandes desafios assim que eu observo atualmente, né? Acho que a integralidade e a intersetorialidade seriam esses dois. Eu vou só complementar o que a Mari estava falando para falar mais do papel do Cândido Ferreira nesse cenário, né? Onde nessa estrutura super complexa que a Mari coloca da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, onde é que o Cândido Ferreira se encaixa, né? Então, o Cândido Ferreira ele é um serviço conveniado da prefeitura, né? Então, a prefeitura compra esse serviço do Cândido Ferreira, que faz a gestão, tanto a parte administrativa quanto a parte de assistência, de alguns serviços de saúde mental, da maioria deles dentro do município de Campinas, né? São 11 CAPs, existem alguns que são de gestão direta da prefeitura, que não passa pelo Cândido Ferreira, e alguns outros serviços, como geração de renda, centros de convivência e assim por diante. Então, para entender aonde que o Cândido Ferreira entra, né? Eu concordo total com o que você está falando, de que talvez a grande dificuldade que a gente, como trabalhador de saúde mental, não só a gente que está na gestão, mas quem está na ponta também enfrenta, é justamente conseguir fazer com que essa engrenagem gire de maneira harmônica com todos os atores, né? Então, a gente tem todos os setores que têm que funcionar, mas o médico que encaminha tem que saber para onde ele está encaminhando, a pessoa que está pegando lá na ponta o caso, ele precisa saber para onde vai isso. O trabalho em equipe para dentro da unidade precisa ser muito bem orquestrado, mas também entre as diferentes unidades que compõem a RAPS precisam estar bem orquestrados. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, talvez o nosso papel como gestão seja ficar padronizando esses serviços de modo a eles funcionarem de maneira harmônica, né? Perfeito. Não sei se fez sentido. Não, muito bom ouvi-los, né, e aí eu fiquei com uma questão aqui, né, que vocês trazem uma rede complexa, né, com diferentes serviços e diferentes atribuições para atendimento orquestrado para uma questão que é de comum atribuição. E aí eu gostaria que vocês, para além desses desafios que vocês apresentaram, que vocês nos conte a metade do copo mais cheio, né? O que vocês têm de potencialidade, o que essa rede oferece, né? Que experiências exitosas a gente já poderia compartilhar aqui nesse episódio. De fato, é algo muito complexo, mas a gente tem muita potencialidade. Eu acho que assim, uma das principais potencialidades que eu particularmente identifico é o fato do trabalho em saúde mental só existir de maneira multiprofissional. Então, essa é uma grande potencialidade. Você tem vários profissionais com formações super distintas, olhando para o mesmo caso de óticas também distintas. E isso que dá a característica mais holística do processo, que faz com que a gente consiga integrar isso com outro serviço, ou que a gente consiga fazer com que esse usuário... A gente chama de usuário, tá? A gente evita meio falar a palavra paciente, então para o SUS a gente fala que é usuário, então só para deixar claro essas terminologias, né? Mas fazer com que a jornada desse usuário dentro desse serviço seja completa e observada por todas as óticas possíveis que a gente tem, né? Então a gente tem assim uma abrangência muito grande no território, a gente tem um número de pacientes atendido bastante grande, então essas são as nossas potencialidades. A gente tem uma equipe muito qualificada para poder fazer esse tipo de atendimento. É impressionante. Quando eu cheguei no Cândido, eu não fazia noção de que tanto os serviços Cândido quanto os da prefeitura tinham pessoas tão qualificadas, tituladas, que sabiam o que realmente estavam fazendo e que acreditam nessa causa, né? Que é tratar a saúde mental desta forma, né? Dessa forma humanizada, respeitando os preceitos todos do SUS que já são colocados. Então, acho que eu, pelo menos de bate-pronto, eu consigo pensar nessas potencialidades.
Eu gosto também de pensar nesse caminho, né, do trabalho multiprofissional, até considerando que assim, eu aposto muito no SUS e aposto muito nos caminhos coletivos para o cuidado em saúde mental. E, ao meu ver, é uma coisa que só o SUS tem, né? Então, por exemplo, acho que também é um desafio, mas eu vou colocar como uma potência, que é enfrentar, acho que a lógica individualizante do sofrimento psíquico, né? Acho que hoje em dia a gente observa com bastante frequência receitas, né? De como é que... Acho que em vários lugares que você vai buscar, assim, né? Como ter uma saúde mental melhor, como cuidar da minha saúde mental. Em geral, é proposto que a pessoa tenha um bom autocuidado, vá fazer terapia, né? Acho que saídas sempre muito individuais, né? E acho que quando a gente fala de saídas individuais, ao mesmo tempo a gente está dizendo que o problema, então, é individual. Então, você vai cuidar individualmente disso, porque individualmente você tem uma doença, uma condição, uma questão que precisa ser cuidada. E acho não, né? Tenho certeza que no SUS a gente observa, né, consegue discutir as questões de saúde mental a partir de um ponto de vista coletivo, né? Então, do quanto os determinantes sociais influenciam na saúde mental dos indivíduos, né, e das populações, e que então a gente precisa também encontrar caminhos e saídas coletivas para essas questões, assim, né? Então, quando a gente pensa na atuação da atenção primária, do CAPS, dos outros dispositivos da rede de atenção psicossocial, a gente sempre vai observar estratégias como grupos, atividades, né, no território, articulação de toda a rede, né, que está, né, com aquela pessoa, seja a rede de serviço ou a rede familiar. E isso é determinante para você conseguir, de fato, oferecer um cuidado integral, né? Então, eu acredito muito que no SUS a gente consegue combater essa lógica individualizante, né, dos problemas de saúde mental e propor caminhos coletivos, né, acho que formação de grupos mais solidários, né? Acho que, inclusive, né, o Rafael comentou assim, né, sobre as iniciativas de geração de renda, então da gente pensar a inserção no mundo do trabalho por uma outra ótica, né, que não da competição e sim da colaboração. Enfim, então eu acho que a gente consegue dentro, né, do SUS, da saúde pública, enfim, oferecer caminhos coletivos para um problema que, na nossa visão, é coletivo, não é individual. Então, acho que o meu copo meio cheio é esse. Fazer alguns questionamentos, né? Como se dá a articulação de vocês, né? O Cândido Ferreira é um convênio, né, da prefeitura para aí fortalecer ou integrar, né, a RAPS, que vocês falaram, a rede de atenção psicossocial. Gostaria de saber como que se articula, né, essa política pública, sendo, né, os próprios serviços próprios, que é o da prefeitura, com o convênio Cândido Ferreira. Então, como que ele se dá, né? Como ele se fortalece? Como é que vocês discutem essa questão da política pública e de que forma que vocês trabalham, né, para tentar aí atender de forma integral, aí como a Mari acabou colocando, né? E o segundo ponto é relacionado à atenção primária, né, que o pessoal ainda tem muito desconhecimento, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Porta preferencial, ordenadora do cuidado, coordenadora do cuidado. Então, a gente percebe que tem muita dificuldade, né, da compreensão. Isso também tem uma questão cultural, né, relacionado às questões aí relacionadas aos transtornos mentais e comportamentais, o que é da atenção secundária, o que é da atenção hospitalar, né? O que pode chegar ali na atenção primária, quais são esses cuidados que são ofertados. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas questões. Só ver se eu entendi. Então, a primeira parte, você pergunta como é que se dá essa integração entre Cândido Ferreira e prefeitura. Exato. Como que isso acontece? Isso. Assim, eu vou responder, mas eu acho que depois você pode falar com mais propriedade do que eu, porque a Mari está bem na frente disso, né? Mas, assim, ocorre da maneira mais natural possível.
para o usuário, não faz. Se você fosse um usuário sendo atendido nesse serviço, você não ia perceber muita diferença entre um e outro. Eles funcionam exatamente da mesma forma. Inclusive, assim, a gente tem muito contato, a prefeitura com o Cândido Ferreira tem muito contato, tem reuniões semanais, às vezes várias vezes na mesma semana. Eu vejo a Mari toda semana, assim, sem exceção. O Marcelo, a Mari, porque justamente existe essa articulação entre os gestores de modo ao funcionamento ser o mais liso possível. Então, o encaminhamento de uma unidade para outra, a jornada do paciente entre os diversos serviços, ele se dá da mesma forma, tanto num CAPS que é de gestão do Cândido Ferreira, quanto num CAPS que é de gestão da prefeitura. Não existe diferença. Inclusive, a organização interna deles é parecidíssima, é igualzinho, né? Então, o gestor, o número de colaboradores, enfim, que é dividido por tipologia, tem vários tipos de CAPS diferentes, então cada CAPS tem um número aí específico de corpo médico, de enfermagem, enfim, que precisa ter. Então a gente respeita aqueles preceitos que vêm na cartilha do SUS, e assim como os da prefeitura. Então, a comunicação entre essas unidades, ela se dá não só na ponta do serviço, entre os colaboradores que estão realmente atendendo, que estão realmente ali fazendo, quanto na gestão e através da direção, através do estabelecimento de protocolos únicos, de conversas, enfim, de diretrizes que se atualizam e mudam constantemente conforme as épocas vão passando, vão mudando. Então, a gente tem muito contato, as gestões e a ponta tem muito contato. É assim que funciona. Não sei se você quer complementar. Eu acho que é isso. O Rafa estava comentando, né? A gente se encontra periodicamente. Existe um espaço instituído, né? Que é de acompanhamento do convênio. Então, que a comissão de acompanhamento desse convênio, né, que é composta tanto por gestores do Cândido, da prefeitura, também integra o departamento que cuida, né, dos convênios e contratos. E isso vale para todas as entidades conveniadas e vale o mesmo para o Cândido, assim, né? Então a gente tem um espaço formal, né, instituído, de uma comissão de acompanhamento do convênio. Inclusive, ela prevê que tem usuários também, né, fazendo acompanhamento do convênio. Então, tem esse espaço instituído a nível de gestão, né, do convênio. E a nível local do serviço, é isso que o Rafael comentou, assim, né, indifere, né, ser um CAPS ou qualquer outro serviço sob gestão do Cândido ou sob gestão direta da prefeitura. Então, hoje a gente tem, dentre os 14 CAPs do município, 11 são de gestão do Cândido, né? Então, a grande maioria, a gente tem 3 de gestão direta. E, por outro lado, a gente tem a atenção primária, que também é um ponto importante da RAPS, que é toda de gestão direta, né? A gente não convenia atenção primária. E aí a ideia, né, a proposta é que, para a assistência, isso ocorra de maneira comum para todos os serviços, assim, né? Então, o que eu espero de um CAPS de gestão direta é a mesma coisa que eu espero de um CAPS de gestão do Cândido e vice-versa, né? O que muda é que os CAPS, como atenção primária, são distribuídos territorialmente, né? Então, hoje, até entrando na segunda pergunta, né, sobre a atenção primária, Campinas está organizada em 6 distritos, né, de saúde, e a gente tem caminhado para ter um CAPS adulto, um CAPS AD, que é para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, e um CAPS infanto-juvenil em cada distrito, né? A gente está quase conseguindo chegar nesse número. E esses CAPs de cada distrito referenciam as unidades de atenção primária também daquele distrito, né, daquele território. Então, indifere, né, a lógica de funcionamento é a mesma. Então, todos os CAPs do Cândido fazem matriciamento da atenção primária, né, que acho que é um outro tópico importante para a gente entrar em algum momento, matriciamento. Então, todos os CAPs, independente da gestão, matriciam as unidades de atenção primária, enfim. O funcionamento, né, se espera que seja o mesmo, né, a orientação é que seja o mesmo funcionamento. E com relação à atenção primária, né, que são os centros de saúde, de fato, eu acho que
tem bastante desconhecimento, né, de como o serviço funciona. E acho que a grande sacada é dizer que ele é a porta de entrada, porque acho que isso é bastante didático, assim, né? Ele é a porta de entrada para qualquer serviço que a pessoa quiser acessar. Então, eu preciso acessar qualquer serviço da especialidade de saúde mental ou não, né? É o centro de saúde que vai fazer o primeiro atendimento, vai fazer o encaminhamento. Então, acho que, de fato, chamar de porta de entrada é bastante didático, assim. E isso não quer dizer que os CAPs não possam receber a pessoa sem que ela passe pela atenção primária, né? Diferente de algumas outras especialidades que a pessoa precisa de um encaminhamento e um agendamento, os centros de atenção psicossocial, eles são porta aberta, né? Então, você não precisa agendar uma primeira ida ao CAPs, né? Nem você, nem o seu familiar, né, que você vai acompanhar, enfim. Pode acontecer de você acessar primeiro a atenção primária, porque o centro de saúde é o que está mais perto da casa da pessoa, né? Então, ela pode ir buscar uma informação ou buscar um acolhimento na atenção primária, no centro de saúde. E se o centro de saúde, após, né, fazer o acolhimento, o atendimento, entender que a pessoa precisa de um serviço especializado em saúde mental, porque, né, ela tem apresentado sinais e sintomas mais agravados, né, que precisa de um atendimento no CAPS, que é um serviço especializado, a atenção primária vai orientar onde fica, né, o serviço mais próximo da casa da pessoa, o horário de funcionamento e provavelmente vai fazer contato com o CAPS dizendo que, olha, acolhi uma pessoa, ela está desse jeito, de outro jeito, acho que é importante ela ser atendida aí no CAPS e encaminhei ela para aí. Mas isso não é regra, né? A pessoa pode acessar diretamente o CAPS e pedir para ser acolhida. Então, acho que isso também é bem importante, né? Os telefones, endereços, estão todos disponíveis no site da prefeitura. Acho que é só importante destacar que, como o centro de saúde, o CAPS também é organizado de maneira territorial, né? Então, é importante você verificar qual é o serviço de referência para o seu bairro. Uhum. O site da prefeitura também tem um mapa que chama Encontre o seu centro de saúde, que daí você consegue visualizar no mapa, né, quais são os serviços de referência do seu bairro. E aí você pode buscar ou o centro de saúde ou o CAPS diretamente, não tem nenhum problema. Acho que o centro de saúde faz essa função de ordenar, de fato, o cuidado ou qual o melhor serviço para você acessar naquele momento. E pode ser que o próprio centro de saúde ofereça um atendimento no local, a depender da questão que você está apresentando, assim, né? Então, acho que tem esse papel importante de ordenador, mas o próprio centro de saúde, né, os profissionais que atuam no centro de saúde também podem, a depender da situação, fazer o acompanhamento daquela pessoa, né, naquela situação, enfim. Então, acho que é nesse sentido que você perguntou. Isso. Uhum. Muito interessante ouvi-los, porque vocês vão trazendo essa indissociabilidade, né, entre a atenção primária, entre saúde mental, mas também entre gestões compartilhadas aí, e que eu entendi que ela é feita junto com a representação de usuários e usuárias. Sim. Né? Uhum. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar como que essa gestão compartilhada também é capilarizada na assistência, considerando a participação da comunidade, do usuária nesta rede de cuidados. Eu tinha, né, na primeira pergunta, tinha comentado sobre as saídas coletivas, e aí eu queria voltar nisso, né, nessa pergunta, porque hoje todos os CAPs têm assembleia e têm conselho local de saúde, que acho que são os espaços instituídos, assim, né, mais formais, digamos assim, para a construção coletiva, né, do serviço. Então, acho que isso também é uma outra coisa que a gente só tem no SUS. Né? Você pode falar um pouquinho do que é a Assembleia? Acho Sim. que isso é bom. Todos os CAPs eles têm um horário, né, um espaço determinado dentro do serviço de assembleia. Então, que todos os usuários que quiserem participar e que estejam no serviço participam, né, É um momento de discussão sobre o processo de trabalho dentro do serviço, sobre as questões que tanto os trabalhadores quanto os usuários, a gestão local têm percebido, o que precisa melhorar, o que está bom, o que está faltando.
a gente tem observado a necessidade de melhorar a qualidade da alimentação aqui dentro do CAPES, porque tem, né, no CAPES é previsto, né, que tem algumas refeições para quem passa o dia no CAPES. Ou então, a gente está sentindo falta de ter um grupo que trabalhe mais o direito à cidade, né? É uma coisa que tem aparecido. Então, que estratégias que a gente pode adotar? A gente vai criar um grupo, a gente vai chamar alguém de fora para falar sobre isso. Então, é um espaço de participação, né, para todo mundo que frequenta o CAPES e para quem trabalha no CAPES, para a construção coletiva do serviço. E os conselhos locais de saúde, como tem em todos os serviços de saúde, né, inclusive na atenção primária, que é o espaço para o controle social operar no serviço, né? Acho que bastante na lógica da Assembleia também, acho que é bem parecido. Mas a Assembleia é menos formal porque ela não precisa de um conselheiro eleito, né? Então, é um espaço coletivo que reúne todo mundo que está ali, que quer participar, enfim. Então, eu acho que é bem interessante, assim, né, quando você pergunta, né, da gestão compartilhada. Eu acho que o espaço da Assembleia é um espaço muito rico no CAPES, assim, que faça chuva, faça sol. Acho que tirando na fase do Covid, assim, que a gente acabou precisando suspender as atividades coletivas, a Assembleia sempre acontece, assim. Então, é um espaço bem importante, bastante valorizado dentro do serviço. Eu acho que eu não tenho nem o que complementar, é exatamente isso. Então, reforça a ideia da participação popular na formação do cuidado, né? Na construção do cuidado, né? É isso. Então, como toda unidade do SUS, isso é uma premissa do SUS, o CAPES não funciona diferente. Ele tem também representatividade do usuário, né? É isso. Muito bom. Então, a gente pode entender que o cuidado em saúde mental, nessa perspectiva de tomada de decisão coletiva, com participação de diferentes setores, diferentes atores e atrizes sociais, é também uma forma de fazer saúde mental no serviço. Sim. E na rede de Campinas. É isso? É isso. Muito bom. Eu agora queria caminhar para uma questão que vai mais ao encontro do que a gente está entendendo como adoecimento, como sofrimento, né? Como uma perspectiva da doença que afeta a saúde mental. Quais são os desafios, né? E também, acho que as potencialidades da rede aqui de Campinas, pensando gestão direta e os convênios, em relação à oferta de tratamento para essas questões que são prioritárias e que são epidemiologicamente mais prevalentes. Quais são as abordagens, desafios e potencialidades da rede na assistência mesmo, em relação à doença, ao tratamento? Tá. Bom, eu acho que assim, a gente trouxe bastante ponto das potencialidades, né, com relação à equipe multi, né, que tem esse olhar mais holístico, mas eu acho que de desafios, o que a gente tem eventualmente a gente lida com uma população, um dos desafios, a gente lida com uma população muito carente, né? A gente lida com uma população que não tem dinheiro, que não tem recurso, né? Que o que se tem disponível para tratamento do ponto de vista clínico, tá? Do ponto de vista sendo um psiquiatra que prescreve, então o que se tem de disponível para tratamento acaba sendo que não é toda o rol de medicação que a gente tem disponível para uma pessoa que, de repente, possa pagar e ter acesso a isso. Talvez essa seja uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? Eu fiquei pensando bastante, a gente estava falando, né, da atenção primária, e acho que é um grande ponto de investimento assim, que o município tem feito. Mais ou menos na metade do ano passado, a gente teve a publicação de uma portaria sobre as equipes multi na atenção primária, né, uma portaria do Ministério da Saúde, e a gente já tinha, né, em Campinas, mesmo antes dessa portaria do Ministério, a gente já tinha, né, profissionais para além, né, da equipe da Estratégia de Saúde da Família, que eram os antigos NASF, que agora são equipe multi, que é a presença, por exemplo, de psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, profissional de educação física, assistente social. Então, essas categorias profissionais que
historicamente compunham serviços da especialidade, dos CAPs, por exemplo, a gente conseguiu ampliar o número desses profissionais na atenção primária, e a gente espera que isso potencialize o acesso, né, da população a esses cuidados que antes eram exclusivos aí dos espaços mais dos especialistas. Então, acho que isso é uma questão bastante importante, assim, para que a gente possa, de fato, né, na atenção primária, no cuidado territorial, na visita domiciliar, então, nos espaços mais próximos, de fato, das pessoas, que elas consigam acessar alguns cuidados que antes não existiam, de fato, por esses profissionais não estarem na atenção primária. Então, a gente tem encaminhado aí para uma padronização, né, de um mínimo comum para cada serviço, com esses profissionais. Então, a atuação das equipes multi na atenção primária, eu destacaria assim, como um ponto. Acho que tem uma outra questão também que a gente tem investido na ampliação de CAPs e de centro de convivência. Então, a gente já tem aí, para sair no próximo ano, nos próximos 2 anos, mais 2 CAPs aqui para o município, e também ampliação dos centros de convivência, muito na linha do que eu vinha dizendo, do investimento em saídas integrais e coletivas para as questões de saúde mental, assim, né? Porque, de fato, acho que faz muita diferença, por exemplo, eu conseguir acessar um centro de convivência, assim, né? Sei lá, acho que os centros de convivência hoje acolhem, né, atendem muitas pessoas idosas, né, que não têm espaços de convivência, assim, né, que saíram do mundo do trabalho, e hoje ficam mais reclusas, né? Acho que, inclusive, isso vale para os adolescentes também, né? Então, da gente investir nesses espaços de convivência como espaços de cuidado de saúde mental para pessoas que já tenham algum adoecimento, algum agravamento, ou até como estratégia de prevenção. Então, mano, a gente tem 7 centros de convivências hoje. Uhum. Então, acho que é bem interessante assim, poder destacar o centro de convivência. E acho que uma outra coisa também que eu gostaria de destacar aí como oportunidades de tratamento, assim, né, são as parcerias com as universidades, assim, né, porque isso qualifica muito a assistência que é prestada nas unidades, né, porque são docentes e alunos que estão em contato direto, né, com o que tem sido produzido cientificamente, né, mais recentemente, sobre o cuidado em saúde mental. Então, acho que isso faz muita diferença, assim, né? A gente está num município que tem grandes universidades, né, e que investem em pesquisa, extensão nessa área de atuação. Até pensei em dar um exemplo, assim, né, que recentemente, no início desse ano, né, de 2024, a gente fez uma parceria com a saúde coletiva, e a gente está com o programa PET, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, que é o PET Saúde e Equidade, que a proposta é a gente considerar a interseccionalidade no cuidado em saúde. Então, a gente a gente escreveu o projeto, né, junto com a Unicamp, com a saúde coletiva, foi aprovado pelo Ministério. A gente está com 16 alunos bolsistas, 4 preceptores que são da própria rede, para trabalhar justamente o tema da interseccionalidade, que é um tema que está super, né, em debate, né, considerar aí as questões de gênero, raça e classe para o cuidado em saúde. Então, é algo super inovador, assim, e que tem caminhado aí justamente pela parceria com a universidade. Então, acho que é bem importante destacar essa parceria, assim. Então, pensando nisso que vocês trouxeram, né, da universidade como espaço de produção de conhecimento, da equidade como um recurso para se pensar a produção de saúde e da assistência, pensando esses desafios comuns, como que vocês veem a produção de cuidado em saúde mental a partir do enfrentamento ou dos desafios para enfrentamento a partir das políticas públicas, pensando políticas de equidade de gênero, população em situação de rua,
população negra, enfim, as políticas de equidade, como elas podem participar da produção de cuidado em saúde mental. O que eu percebo, isso na prática, é que políticas de enfrentamento a favor das minorias que são oprimidas, elas acabam por gerar saúde mental porque essas populações são vulneráveis. Então, existe uma vulnerabilidade grande nessas populações e a gente vê isso na prática cotidiana de atendimento. Então, são grupos de pessoas que são submetidas a pressões sociais durante anos e isso acaba por ser gerador de sofrimento mental em algum grau. Então, essas políticas inclusivas acabam por diminuir esse gap um pouco de sofrimento na medida que trazem essas pessoas que trazem a luz do sofrimento, né, trazem para a consciência o sofrimento desses grupos específicos e esses grupos acabam entendendo o que se passa com eles e acabam procurando o serviço como forma de ajuda. Isso a gente... eu não sei se a gente consegue... O que eu estou fazendo aqui é uma associação lógica. O que a gente vê é esses grupos de vulneráveis. Esses grupos de vulneráveis são muito... Então, mulheres que estão em situação de risco, que são abusadas frequentemente, pessoas pretas que vivem em situação de preconceito, que não têm as mesmas oportunidades de emprego, de salário, enfim, todas essas questões, essas mazelas sociais que que a gente acaba vendo tão frequentemente no país, né? Então, essas mazelas, elas são geradoras de transtorno mental. Políticas de enfrentamento acabam por diminuir isso, porque trazem a consciência do sofrimento e essas pessoas acabam procurando serviço. Então, essa é a associação que a gente vê mais na prática, né? Retomando, eu queria complementar o que o Rafa trouxe para dizer que tanto em espaços mais de gestão quanto em iniciativas locais, a gente tem tentado destacar a questão dos determinantes sociais e das questões estruturantes da sociedade, né, como racismo, machismo, o classismo, nos espaços coletivos. Então, acho que isso é uma estratégia de enfrentamento, né, porque eu estou na rede há uma década, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos, passei pela atenção primária, por CAPS, e agora na gestão. E, de fato, assim, há 10 anos atrás, quando eu entrei para trabalhar na atenção primária, eu me lembro parcamente da gente discutir, por exemplo, o impacto que o racismo tem na saúde ou o impacto, né, que a violência de gênero tem na saúde. E eu acho que o PET Saúde e Equidade, por exemplo, é uma estratégia, né, um programa que vem dizer exatamente sobre isso, assim. E acho que além dessa iniciativa, existem várias outras, como eu disse, né, localmente ou a nível de gestão, para destacar o quanto esses fatores que ferem a dignidade humana têm sido pensados na saúde, assim, né? Um outro exemplo que me ocorreu, né, que a gente recentemente criou um GT de saúde integrado à população trans, né, no Departamento de Saúde, por demanda de um coletivo organizado, né, de pessoas trans que procurou todas as secretarias para dizer, olha, a gente precisa debater o cuidado integral à população trans. Então, nesse espaço, a gente tem trabalhador, usuário, gestor, para pensar o que a gente precisa melhorar na política pública, né? Então, o que precisa mudar na atenção primária para, de fato, atender, acolher integralmente uma pessoa trans, né? Estou dando um exemplo desse GT específico, mas a gente tem Comitê de Saúde da População Negra, então acho que a gente tem outros espaços, uns mais formais, outros menos formais na gestão e outros também instituídos localmente para discutir abertamente essas questões, assim, coisa que há 10 anos atrás, olha que eu nem sou tão velha, a gente não fazia, né? Não se discutia isso há 10 anos atrás, definitivamente. E vocês falaram em algum momento, sobre a participação da comunidade. Então, como que a comunidade ela pode se envolver mais nessa participação, nesse engajamento? Eu acho que aí a gente retoma a questão da intersetorialidade, né? Eu acho que um bom fortalecimento na educação poderia fazer com que determinados grupos fossem primeiro que tomassem mais consciência, né, dos processos que acontecem dentro das comunidades e, assim,
aumentar o engajamento dessas populações nesses espaços que já são destinados para a população agir, né, dentro dos serviços de saúde, né? Eu acho que a educação sempre melhora tudo, inclusive a saúde, né? Uma melhoria na educação traria melhoria para a saúde por motivos óbvios. Mas não só isso, eu acho que isso é um esforço contínuo de todos os serviços de saúde mental, que é a conscientização, a educação, né, que a gente acaba chamando de psicoeducação, que é a educação dessas pessoas também, que são os usuários, né? Então, faz parte do processo do trabalho do profissional de saúde fazer essa conscientização, uma vez que a gente identifica que determinada mazela, que determinada situação de risco é gerador de problema de saúde. Só que no caso é de saúde mental. E aí faz parte da nossa equipe fazer essa conscientização também, né? Então, eu acho que é uma das maneiras que a gente tem de fortalecer esse engajamento dessas populações nesses espaços que já são apropriados para isso, né? Eu queria completar só dizendo que, assim, ter redes de apoio significativas é determinante para a gente conseguir manter uma boa saúde mental, assim, né? Acho que para qualquer um de nós isso fica bastante nítido, assim, né? Eu poder ter alguém de confiança que eu possa acessar num momento de, assim, né, não só de sofrimento mental, sofrimento psíquico, mas a qualquer momento, assim. E eu acho que cada vez mais, pensando essa lógica individualizante, né, de que cada um é empreendedor de si mesmo, né, e que a gente precisa do autocuidado, né, fortalecer o autocuidado, a gente vai esquecendo do quão importante, significativo é ter uma rede de apoio, né, de suporte, seja ela institucional ou não, assim, né? Então a gente está dizendo bastante dessa rede de apoio institucional, né, do serviço de saúde, dos outros equipamentos sociais, mas pensando especificamente na comunidade, eu destacaria essa questão, assim, né, de que é determinante para manter uma boa saúde mental, contar com apoio significativo de um grupo, de algumas pessoas, enfim. Eu acho que destacar isso é ir contra a lógica hegemônica de que cada um cuida de si, assim, né? Então, acho que eu destacaria essa questão e, fazendo um breve retorno à questão que a gente estava discutindo na pergunta anterior, né, sobre os determinantes sociais e sobre a equidade, também considero que é tarefa de todo mundo poder repensar, né? Acho que essas questões que são estruturantes, então a gente reproduz inconscientemente, né? Às vezes conscientemente, mas também inconscientemente. Então, de violência de gênero, né? Do racismo, acho que são questões que são tarefas para todos e todas nós, assim, né? Independente do grupo social, enfim, e que vão de fato fazer muita diferença na saúde mental de todo mundo, assim, né, enquanto sociedade. Muito bem, a gente está caminhando para o final e vocês trouxeram muito bem, né, os feitos e os efeitos do presente. Pensando no futuro, né, quais são os impactos, ou melhor, quais são as inovações e mudanças que vocês vislumbram aí que podem trazer impactos positivos do ponto de vista da gestão para a saúde mental do município de Campinas? Eu acho que eu vou ficar chovendo no molhado, né? Mas eu acho que hoje, como sociedade, a gente transfere para o indivíduo o risco que é determinado socialmente. Então, que eu espero que a gente consiga, pelo menos enquanto eu estiver viva, resistir coletivamente, assim, e manter nas políticas públicas as premissas, por exemplo, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, para que a gente possa avançar em mudanças que são estruturais e culturais na maneira como a gente vive, assim. Porque, de fato, eu acredito que, aí olhando para o copo meio vazio, que o modo como a gente está vivendo está falido, assim, né? Acho que a gente está vendo a fumaça para todo lado, a violência para todo lado. Então, eu espero que, para o futuro da saúde mental, a gente consiga encontrar outras maneiras aí, né, de resistir coletivamente a essa individualização dos problemas, enfim. Acho que eu daria uma resposta nesse sentido. E eu
complementando, eu acho que o que a gente dispõe hoje de estrutura para atendimento, ela é boa, é uma estrutura boa. A gente atende grande parte da população que precisa da gente, né? Então, ela é uma estrutura que funciona. Seria uma falácia a gente falar que ela não funciona. Ela funciona. Só que eu acho que o que poderia melhorar é fazer com que ela funcionasse de maneira mais azeitada, de maneira mais lisa. Se a gente conseguisse isso, além da redução dos fatores de risco que a Mari traz, né, que são essas questões todas que assolam a gente fazer com que, e educar e capacitar os nossos trabalhadores e a nossa população que usa o serviço, de modo a usar o serviço de maneira adequada, e esse serviço funcione de maneira adequada por parte dos seus trabalhadores, eu acho que a gente já tem muito já, você entendeu? Eu acho que não precisa de grandes tecnologias para fazer isso funcionar. Eu acho que se a gente conseguisse fazer funcionar direito o que a gente já tem, seria funcionar assim com o seu potencial máximo, não que não funcione direito, não me entendam mal, mas fazer com que funcione no seu potencial máximo, a gente já conseguiria assim muita coisa. Isso seria um cenário muito ideal, assim, na minha cabeça. A proteção de fatores de risco, mais um funcionamento otimizado do serviço, eu acho que a gente já resolveria pelo menos grande parte dos problemas, né? Muito bom. Queria agradecer vocês, Rafael e Mariana. Foi muito bom, né, poder ouvi-los nessa direção, e pontos altos que ficam desta nossa conversa é pensar que a saúde mental ela não se limita a uma doença, né? Existem fatores estruturais e estruturantes que concorrem aí para que a saúde mental seja afetada, atingida, né, e dentro de uma perspectiva social. Outro ponto que fica muito alto é essa indissociabilidade entre gestão, ensino e assistência, né? E também entre a saúde mental, saúde coletiva, que faz uma interface direta. Não à toa estamos eu e a professora Daniela aqui nesta mesa. E bom ouvir, assim, do ponto de vista da gestão, o quanto os desafios e as potencialidades elas têm sido de forma equilibrada, pensada a partir de uma produção de cuidado dentro de uma rede, né, uma rede que está aí se constituindo há mais de décadas, né, e dentro desse trabalho que é um trabalho em construção. Então, agora eu passo para a professora Daniela para fazer o encerramento e agradeço as trocas que foram feitas. A gente que agradece a oportunidade, viu, de estar aqui. Bom, primeiramente agradeço a Mariana, o Rafael e o professor Eduardo, que compõem aqui a mesa, né? Para finalizar, né, que o professor Eduardo já destacou aí alguns pontos que vocês trouxeram, né, relacionado aí à prática multiprofissional, à interface de toda a rede de atenção psicossocial, incluindo a atenção primária, né. Depois vocês trouxeram alguns pontos específicos sobre a participação popular, que está dentro aí desses coletivos, desses espaços, sejam eles formais ou não formais, como a Mari já colocou, fizeram a intersecção com políticas, né, políticas públicas aí voltadas para algumas minorias, falaram um pouquinho da questão da equidade, que faz esse corte transversal, né, com essas políticas, falaram um pouquinho sobre as inovações e mudanças. A Mari foi mais fiel aí aos conceitos para que se perpetue, né, mas a gente sabe também que a inovação e a tecnologia, ela tem sido uma ferramenta de trabalho, que eu acho que tem que ter um olhar bem cuidadoso para as questões de saúde mental, porque não é qualquer espaço, não é qualquer local que a gente pode inserir, né? Por exemplo, a questão da saúde digital. Então, essas questões tecnológicas são importantes, né? Teve um aplicativo agora que a própria FAPESP aí acabou divulgando, um aplicativo que ajuda a diminuir sintomas depressivos, ansiosos e de estresse, né, que aí pessoas podem acessar gratuitamente. Então, acho que a tecnologia também tem os seus espaços que podem ser utilizados como ferramenta. Não vai substituir, né, os nossos atendimentos presenciais, os nossos acompanhamentos, mas podem ser ferramentas de complementação do cuidado, que eu acho que na saúde mental tem mais esse caráter peculiar de olhar com carinho esse cuidado tecnológico. Então, vocês trouxeram isso também de forma mais pontual. E, por fim, gostaria que vocês deixassem alguma mensagem para os nossos ouvintes, né, que vão ouvir
hoje, dia 17 de setembro, ou em outro horário, à tarde, manhã, ou daqui, sei lá, quantos anos que vai ficar disponível, né, o nosso podcast, uma mensagem bem breve, assim, sobre o cuidado com a saúde mental para os nossos ouvintes, né? Algumas orientações e aí a gente parte para a finalização, tá? Eu acho que, se eu fosse deixar uma mensagem aqui, se você está em sofrimento, você não precisa sofrer sozinho. Você precisa ficar quieto, entendeu? A gente dispõe hoje de um monte de dispositivo para poder ajudar. Porque às vezes a pessoa não vai, simplesmente falta de conhecimento de que existam esses dispositivos todos, né? Então, sofre gritando, sofre alto, fala, compartilha, use da sua rede, né, de apoio, né? Que eu acho que é isso que salva, a rede de apoio que salva. Seja ela qual for, institucional, na escola, no trabalho, enfim, do serviço, do poder público, seja a rede que for. Então, grite, né? Grite por ajuda, que eu acho que tem que ser por aí. Eu pensei algo bem na mesma linha, assim, né? Eu diria, tenham pessoas e cuidem dos seus, assim, né? Acho que tenham pessoas de confiança, converse, né, com os amigos, com os familiares, enfim, para, inclusive, em momentos que eu precise que alguém interceda sobre mim, que eu tenha alguém de confiança que faça isso, assim, né? Porque se eu não tenho, pode ser que o cuidado que eu esperei para mim não seja garantido, assim, né? Então, eu acho que é uma estratégia e algo bem importante, assim, para garantir o nosso próprio cuidado, assim, né? Acho que além de todas as questões de autocuidado que a gente sempre escuta, né, repetir por aí, eu acho que o mais importante de tudo ter em quem confiar e manter boas relações. Eu também queria deixar uma mensagem e que vai na direção de pensar que quem nos vê e quem nos ouve, né, para que a gente não pense que serviço de saúde mental é serviço para louco. Pelo amor de Deus. A loucura é não procurar o serviço e procurar esses apoios, porque não estamos sós, né? Então, acho que é isso, vamos nos cuidar. Agradeço a mensagem de todos os convidados, agradeço também a do Unicamp, em nome da professora, as duas professoras, Sílvias, né, que fizeram esse convite. Obrigada por olhar, né, para essas questões de saúde mental. Então, teremos também outra atividade relacionada ao mês aí do Setembro Amarelo. Então, quero agradecer também o suporte técnico do pessoal aqui da Unicamp, tá? Agradeço muito pelo espaço, né, e também de escuta e poder propagar, né, essas informações para a população, né, não só para a população da Unicamp, mas para a população de Campinas. É muito bacana esse retorno para a sociedade que a do Unicamp tem aberto agora esses espaços de comunicação, né, de cooperação e colaboração. Obrigado. Boa tarde. Tchau.